Vamos tocar num assunto que é sempre delicado falar, mas eu acho que falar sobre fim de Beatles é impossível não falar da Yoko. Óbvio que na época ela foi tratada como a grande causadora, o machismo gerou muitas histórias e tudo, a própria xenofobia, né, por ela ser japonesa e tudo. Misoginia. Misoginia, muito, muito, muito. Então, assim, vamos começar a explorar. A gente já começou, na realidade, a explorar as causas da separação aqui, né? Fim das turnês, a morte do Brian. A Yoko é uma delas, né? Falar dela sempre gera polêmica. Aqui a gente não vai gerar polêmica, que eu acho que vocês coadunam com o meu pensar também sobre o papel da Yoko nessa história toda. Mas muitas pessoas acreditam que a interferência dela foi o ponto de ruptura, coisa que eu não acredito. Não acho. Mas não foi. Não. Mas ela foi realmente. Vocês acham, como dizem por aí, que ela foi um símbolo das tensões internas da banda e não essa grande vilã? O Paul fala em Get Back, que daqui a 50 anos as pessoas vão estar falando que a culpa da banda ter terminado foi porque a Yoko sentou no amplificador. Ele fala isso lá atrás. Tá lá no Get Back, sabe? Então ele previu. Olha, o John falou, e isso é uma coisa que ele falou, que ele usou ela como escape. Então ele mesmo falava que ele colocou essa simbologia de estou indo com a minha esposa para outro lugar. Então ele teve essa saída com ela. Ele pegou na mão dela e saiu. Mas aí não foi uma atitude muito corajosa dele, eu acho. Assim, eu vejo isso de forma meio covarde dele, porque a Yoko ficou esse símbolo, né, Mari? Mas falar que ela foi a culpada é uma explicação simplista demais. Mas o fato ela sofreu muito ódio por conta disso. Eu acho que ela causou desconforto. Ponto. Sim. Causou desconforto não é porque ela era oriental, porque ela era feia, porque ela era baixinha, porque ela era linda. Mais velha. Não era nada disso. Ela causou desconforto porque não era o que acontecia antes. Os caras trabalhavam os 4. Aí, de repente, aparece um com uma mulher que ninguém conhecia, grudado o tempo todo, dando palpite em coisas que, na boa, não era para dar palpite também. Mas o John permitia, né? O John incentivava. Né? E os outros meio que aturaram por causa dele. Mas, assim, claro que causou desconforto. Claro que isso também não foi bom. Aí depois a Linda começou a participar, aí virou zona. Aí depois mas aí já foi mais pro finalzinho, né? Estamos falando aí de Larry B adiante, tá certo? Porque no álbum branco ela estava lá. Não, ela estava lá no álbum branco. Tinham outras mulheres no álbum branco. No álbum branco, ela foi a primeira que começou nas gravações desde o dia 1. Do primeiro dia que eles gravaram Revolution, ela já estava lá. A Yoko. É verdade. A Yoko, sim. Sim. Eu tô falando, depois o Paul trouxe a Francine, acho que sempre esqueço o nome dela. Francis Schwartz. Aparece as cenas de imagem dele gravando Blackbird. Ela tá lá. Virou uma zona. Aí é que eu tô dizendo. Aí depois disso, virou zona. Tudo bem, mas, gente, olha só. É que a gente fica mal influenciado olhando pro Larry B, achando que estavam todo dia lá tocando juntos e a Yoko estava lá. Gente, não era nada disso, concorda? Aí entrava um no estúdio, a Yoko estava lá também, entrava o outro, saía um, entrava o outro. Não era como Larry B, entendeu? Era uma gravação individual, praticamente. Um colocando o seu instrumento sobre o outro, ok? O Larry B é que a coisa ficou parecida toda junta porque foi proposital, tá? Mas o Abbey Road foi gravado perfeitamente e o Yoko estava lá, tá? Não dá para colocar no Yoko culpa nenhuma. Não é culpa. A pessoa só disse que ela causou incômodo, porque ela foi a primeira. Mas assim, honestamente, olhando, até hoje, aqui o filme Larry B, ele é meio mal feito, né? Olhando o Get Back, que é o troço, eu achava que as discussões eram piores. Hoje em dia, eu olho para aquilo, eu acho que eles são os cavaleiros, tá? Não vi nada demais ali. Não tem. Tem grupos que o nego saía no soco, meu irmão. Vai ver a história do The Eagles, entendeu? Vai ver. Do Police, meu filho. Os Kinks saíram na porrada no palco. Os irmãos se batiam no palco. Gente, os Beatles eram os cavaleiros, entendeu? Assim, o lance da Yoko, né, também, porque é muito engraçado você parar para pensar assim.
a Cynthia era aquele tipo de mulher submissa, né? Ela era a sombra do John, né? Não querendo menosprezá-la ou falar mal dela, né? Então, assim, mas você vê que ela não aparecia, ela não ia nas gravações, ela não confrontava o John, né? Ela fazia o que o John queria e ela seguiu o fluxo, né? Já a Yoko foi uma mulher que desafiou o John criativamente, intelectualmente, então e meio que se tornou uma figura, vamos dizer assim, materna, né? Tanto que o John no meio dos anos 70 chamava de mother, né? Porque ela era uma figura que o abraçou, né? Então acho que ele viu também na Yoko uma coisa assim materna, né? Então ele foi ali, embarcou e acabou, sim, de uma certa maneira, usando a Yoko como uma válvula de escape. A grande diferença, né, cara? A Cynthia é aquela menina de Liverpool que foi educada para ser dona de casa. Caiu no olho do furacão tal, e estava lá, e como você falou, ela vivia a sombra do John, como a Maureen vivia na sombra do Ringo, por exemplo. Elas não. Agora, a Yoko, cara, era uma artista, era uma pessoa já engajada, aquela coisa toda. Então ela deu uma virada de cabeça no John, e como falou, como a Mari falou, ele estava precisando de alguém para dar uma orientada como ela disse, na cabeça dele lá. Uma direção, né, na vida dele. Direção, eu não conseguia a palavra. Parece que o John, nessa época, não tinha um propósito, né, de vida. Ele só foi seguindo ali o fluxo, fazendo o que a banda fazia, né, não contestava mais nada, não discutia mais nada, e quando a Yoko entrou, ele encontrou um caminho, né? Por mais que isso seja um clichê. O propósito do John era chegar onde os Beatles chegaram ali no meio dos anos 60. Aí chegou aqui, chegou e virou uma confusão e acabou a satisfação e acabou a felicidade. Qual que é o meu próximo passo? Aí ele achou o próximo passo dele com um artista vanguardista. Então aí ele foi. Ele foi se aventurar em outros tipos de artes com ela. Muita coisa ela viu o olho dele, como a gente falou esses dias sobre, e muita coisa ele também já conhecia e se juntaram, se tornaram maiores, né? Isso demonstra deixar claro, só uma coisa, para deixar claro que eu não falei que ela causou incômodo, eu acho que ela causou tanto incômodo quanto deve ter causado o dia que o George levou o Eric Clapton para tocar em My Guitar Gently Weeps, que eu fico imaginando que os outros não devem ter gostado.